Na Vila Janos, toda semana nós temos uma discussão de caso de pacientes que estão residindo conosco e essa discussão é feita com a equipe completa, e os 4 psiquiatras, a consultora, educador físico, nosso médico clínico, os monitores, todo mundo participa. Hoje nós vamos apresentar um caso para discutir aqui, para vocês verem a nossa dinâmica de discussão. É um caso que nos convida a ir além do diagnóstico. Então, eu vou apresentar este caso e, após a apresentação, nós temos este ambiente de discussão. Então, espero que continuem conosco. Bem-vindos! Hoje trago um caso que nos convida a ir além do diagnóstico. O nosso caso clínico hoje nós nominamos como o paradoxo da funcionalidade e o limite relacional. Estamos diante, então, de um homem de 50 anos, altamente funcional, bem-sucedido, com um estilo de vida que, à primeira vista, remete à saúde, liberdade e performance, mas que, na prática, convive com um padrão importante de uso de substâncias, rupturas afetivas e perda progressiva do controle. Este é o paradoxo que queremos discutir hoje. Até que ponto a funcionalidade sustenta ou mascara um processo de adoecimento? E mais do que isso, em que momento o tratamento deixa de ser apenas sobre interromper o uso e passa a ser sobre transformar a forma de viver? Para essa reflexão, então, contamos com o Dr. Carlos Salgado e o Dr. Ângelo Campana. Eu vou agora apresentar para vocês o nosso caso, tá? O perfil do nosso paciente, então, é este homem de 50 anos, empresário, pai de 3 filhos, de 3 relacionamentos prévios. Tem alta funcionalidade, uma inteligência elevada, negócios próprios, bem-sucedidos, um estilo de vida de alto padrão, esporte, surf, proximidade com a natureza. Um caso oculto é que tem 2 internações prévias no exterior, breves, sem uma adesão estruturada. Uma instabilidade ocupacional e financeira recente, um histórico crônico de rupturas afetivas. Nos procurou porque foi um ultimato que ele recebeu dentro dessa dinâmica de poder. Então, ele condiciona, o tratamento está condicionado à continuidade da relação à cessação do uso regular de cocaína, álcool e maconha, que apoia o estilo de vida natural, mas rejeita a adição. No passado, então, relacionamentos anteriores com parceiras financeiramente dependentes. Atualmente, né, a companheira é 10 anos mais jovem, empresária, financeiramente independente. O gatilho foi uma busca de atendimento exclusivamente por pressão. Primeira relação na vida deste paciente com quebra do controle financeiro. Está em fase contemplativa, uma motivação primariamente extrínseca, para manter o afeto e a estrutura desta relação. Ele teve, nos últimos meses, uma escalada, nas substâncias, um uso intensivo de cocaína, um consumo elevado de álcool e maconha, regularmente, e um uso episódico de benzodiazepínicos. Quanto ao comportamento, apresentou episódios de agressividade verbal e física, com conflitos frequentes em ambientes públicos. E teve o risco ocupacional ou legal, que é prejuízos financeiros agudos, com problemas no ambiente de trabalho, culminando em uma ameaça formal de denúncia por assédio moral aos funcionários. Tem um padrão de multissubstâncias. Então, a cocaína, um uso intensivo, foco primário do desejo de cessação do paciente, um uso episódico de benzodiazepínicos para atenuar os efeitos estimulantes da cocaína, o álcool com consumo elevado, deseja manter apenas com um uso social e relata sintomas leves de abstinência. A cannabis tem um uso regular crônico iniciado aos 13 anos. Ele fez uso recente de GLP-1 e resultou em redução drástica e espontânea do craving por álcool. Isso fez com que o paciente relate um insight da entrevista com o uso de benzodiazepínicos, possivelmente mascarando a síndrome de abstinência alcoólica grave. Na sua trajetória dos 13 aos 50 anos, então, nós temos o início do uso de álcool e maconha aos 13 anos, em ambiente familiar permissivo,
e aí também aparecem traços opositores do paciente, né, no seu comportamento. Na vida adulta, dos 20 a 40 anos, uso contínuo festivo de substâncias, junto com um sucesso comercial inicial, relatos de bissexualidade e experiências sexuais coletivas em contexto de uso de substâncias. Na última década, dos 40 aos 50 anos, teve uma intensificação progressiva do uso e um início de um declínio, perda de relacionamentos afetivos e instabilidade nos negócios. Fez 2 internações breves no exterior, abortadas precocemente devido à crença onipotente de ser capaz de interromper o uso rapidamente por conta própria. Na sua história, na sua carga genética, nessa herança familiar, na linha paterna tem forte carga para transtorno bipolar e dependência química. Na linha materna, histórico de transtorno obsessivo compulsivo e transtornos outros de ansiedade. Ambos com histórico de uso de múltiplas substâncias na juventude, seguido de ascensão socioeconômica comercial. O paciente de 50 anos, então, tem forte carga hereditária, né, dentro dessa sua apresentação atual. A irmã é 10 anos mais jovem, de uma relação distante e vive no exterior. Então, nós reforçamos aqui que ambas famílias têm históricos de múltiplas substâncias na juventude e seguido dessa ascensão social, né? Nos antecedentes do seu desenvolvimento, no perfil comportamental precoce, ele desde jovem manifestou inteligência elevada, porém muito inquieto, impulsivo e opositor, com repetidos conflitos disciplinares que resultaram em transferências escolares. Nos traços de conduta, um comportamento agressivo com pares e episódios explícitos de crueldade com animais. Na negligência, história de negligência e trauma, avaliações psiquiátricas recomendadas pela escola foram solenemente ignoradas pela família. Relato de possível experiência abusiva na infância, descrita de forma altamente ambivalente. Paciente relata simultaneamente sentimentos de orgulho e confusão. Ao exame do estado mental e toxicologia na admissão, ele se apresentava lúcido e orientado, vestimenta esportiva de luxo, afetuoso, expressando intensa admiração pela companheira atual. No humor e afeto, humor francamente irritadiço, afeto misto, ansioso e discretamente deprimido. No pensamento e cognição, taquipsiquismo leve, pensamento acelerado. Um discurso articulado e altamente intelectualizado, memória de detalhes preservada. Na percepção e juízo, sem alterações agudas, histórico de anomalias perceptivas na intoxicação, crítica parcial e insight limitado. A toxicologia foi positiva, né? Álcool, cocaína, cannabis e benzodiazepínicos. Então, o que a gente vê nesse prisma diagnóstico? Vamos usar aqui o eixo 1 e o eixo 2, né, que é para facilitação clínica, do entendimento clínico. Na camada superficial, que nós podemos chamar de um ruído superficial, nós vemos a intoxicação ativa e a abstinência mascarada de múltiplas substâncias. Numa camada intermediária, temos uma intersecção, que são sintomas inespecíficos, em que entram taquipsiquismo, hipersexualidade e a agressividade, que podem ser induzidos pela cocaína ou indicativos de um transtorno maníaco, hipomaníaco. E uma estrutura mais profunda, uma arquitetura de personalidade pré-mórbida aparece com traços de grandiosidade, oposição e crueldade, que talvez sugiram um espectro narcisista ou antissocial. Na matriz diagnóstica diferencial, que tivemos pós-estabilização do caso, na hipótese 1, pensando em transtorno de personalidade, antissocial ou narcisista, a gente tem crueldade com animais na infância, transtorno de conduta não tratado, grandiosidade intelectual, ameaças de assédio moral no trabalho e histórico de rupturas. Na hipótese 2, no transtorno afetivo bipolar, uma carga genética paterna forte, episódios de taquipsiquismo, aceleração do pensamento, humor irritadiço e histórico de hipersexualidade episódica.
Na hipótese 3, transtorno induzido por substâncias, uso de altíssima intensidade, mascaramento cruzado, cocaína e benzodiazepínico e álcool, relatos prévios de anomalias perceptivas restritas aos contextos de intoxicação. Então, uma impressão diagnóstica inicial estabelecida, tivemos transtorno por uso de álcool, um risco elevado de síndrome de abstinência mascarada. 2, transtorno por uso de cocaína, um padrão de uso intensivo agudo. 3, transtorno por uso de cannabis, uso regular crônico de longa data. E uso inadequado ou abusivo de benzodiazepínicos com uma finalidade compensatória. Em investigação contínua, temos transtorno de personalidade cluster B versus o transtorno bipolar. Quanto ao estágio de mudança, houve uma fase contemplativa inicial, né, pendendo para um vetor de adesão, uma motivação extrínseca, que foi o ultimato da companheira, o afeto e a profunda admiração que ele nutre por ela, que são, no momento, a única âncora de retenção no tratamento. E temos, né, por outro lado, uma onipotência, que é o histórico de falhas baseadas na crença de controle absoluto. Posso parar quando eu quiser. Alta probabilidade de evasão caso a pressão externa diminua. Então, um plano terapêutico, na fase aguda, uma internação breve de 4 semanas, nas semanas 1 e 2, uma desintoxicação e um suporte vital. É uma internação breve em um ambiente protegido, com suspensão total de todas as substâncias, um manejo agressivo da abstinência alcoólica, monitorando estritamente a remoção do mascaramento dos benzodiazepínicos. Na semana 13 e 4, uma avaliação e estabilização clínica, avaliação psicopatológica estruturada a limpo, tirando a limpo, fora dessa janela de intoxicação da abstinência aguda, e uma formulação diagnóstica mais precisa de eixo 2 e no eixo 1 o transtorno bipolar. Bom, o que nós devemos para uma estratégia de manutenção e objetivos a longo prazo? Neste caso, uma definição farmacológica específica. Queremos direcionar a terapia de manutenção com base na diferenciação pós-desintoxicação, estabilizadores de humor para bipolaridade versus o manejo da impulsividade para o cluster B. Uma psicoterapia de alta intensidade, uma abordagem focada em esquemas, em regulação emocional, para tratar os traços de personalidade subjacentes e o trauma infantil não elaborado. E uma recontratação relacional, inserir a companheira atual no desenho do tratamento, transformando o ultimato extrínseco em um limite terapêutico sustentável, sem induzir codependência. Bom, este é o nosso caso. O que nós temos agora, né? Então, vamos ver. O que vocês acham? Nós temos algumas perguntas, né? A porta de entrada diagnóstica, como avaliar esse paradoxo de alta performance, como temos essa influência da motivação extrínseca, limite relacional. E aí? Eu acho que tem que ressaltar, né, que esse caso é produto, né, de elementos de vários indivíduos que nós atendemos. Então, não devemos nos preocupar aí com o risco de identificação de alguém em particular, porque não seria o caso, né? Então, não requer autorização, né, dos vários indivíduos que contribuíram com seus elementos. Agora, uma coisa que eu acho que chama atenção, cara, para mim, acho que para vocês também, que pacientes como esse, né, tendem a ser exemplos, né, para o otimismo de nossos pacientes com relação ao uso, à benignidade do uso de substâncias, né? Então, tem gente que consegue, em linguagem bem simples, né, um alto desempenho apesar do uso. E aí vem a palavra fundamental, apesar do uso. Então, alguém vai saltar e dizer, pô, mas então, imagina se não usasse. Imagina se não usasse, se não tivesse esse rol de substâncias envolvidas ao longo do tempo e de forma tão persistente. Sim, o desempenho seria melhor ainda e talvez, né, a vida relacional, que eu acho que é o ponto de sensibilidade desse paciente, que felizmente existe, né, que faz com que ele seja permeável à ideia de iniciar um tratamento a sério, diferente dos outros dois, é a capacidade de se vincular a alguém a quem ele consiga admirar, alguém admirável do seu ponto de vista, que é um dado dentro
digamos, do ambiente nublado, né, da intoxicação múltipla, a um dado de saúde mental, o desejo de um vínculo de grande valor. Então, a âncora principal, eu acho, nesse caso, é a gente conseguir trazer para dentro da ideia de mudança, né, a participação dessa pessoa e, como está bem sublinhado, né, deixando de ser, quem sabe, de forma otimista, né, um estímulo extrínseco, para ser algo interno dele, que existe, tanto que ele está aqui. Né? Bom, alguns pontos me chamaram a atenção, né? Acho que poderiam ser elencados aqui para discussão, né? A razão da internação pela pressão de um familiar é algo muito comum na nossa prática diária, né? A pessoa vem por livre e espontânea pressão. Então, assim, o que aconteceu ao longo de todos os anos, né, onde isso não aconteceu? Isso torna a situação muito desafiante, porque, como o Dr. Salgado comentou, ele alega, né, e tem argumentos para isso, que ao longo de décadas conseguiu usar droga e conseguiu manter uma performance sem grandes prejuízos. Isso torna a discussão sobre o consumo de droga muito difícil, né? Porque além do paciente ser inteligente, ele pode argumentar muito bem que ao longo de todo esse tempo os prejuízos foram mínimos, que ele conseguiu usar droga impunemente. Até que agora, numa nova relação, talvez ele relacione como mínimo prejuízo, talvez perda afetiva no passado, mas agora, não querendo perder a atual relação, ele consentiu com o tratamento. Então, o grande desafio é o vínculo com esse paciente, né? De que forma nós vamos conseguir nos vincular para que haja um tratamento. Porque de nada vai adiantar um bom diagnóstico e um bom planejamento terapêutico se esse paciente não desenvolver, além da atual companheira, um vínculo razoável com o terapeuta, né, que vai conduzi-lo ao tratamento. Então, o grande desafio é a vinculação, principalmente porque ele possa ter um diagnóstico de comorbidade, né? A outra questão que chama bastante atenção no desafio diagnóstico, e aí envolve também a questão da adesão, é a questão da comorbidade, né? Então, me lembra muito uma frase que eu ouvi sobre a questão do diagnóstico de transtorno bipolar na adolescência e na infância, né? Como que você vai suspeitar de um diagnóstico assim numa fase tão instável, né? E se eu ouvi uma frase, eu não sei de quem que cunhou essa frase, mas me chamou a atenção que ele fala em tempestade afetiva, né? Uhum. Que é algo tempestuoso. É o que me parece, né? Porque junta traços de provável sociopatia, de onipotência, de narcisismo, de oscilações de humor, tudo junto, né? Que são próprios da adolescência, mas parece que nesses casos vão para um expoente muito alto, né? Então essa tempestade afetiva nos faz suspeitar talvez de um transtorno bipolar, né? Que poderia reunir essas várias suspeitas, né? Inclusive de transtorno de personalidade, onde a sociopatia, o transtorno antissocial, ao longo da vida, fica menos provável pela adequação de vida dessa pessoa provavelmente às relações e até às questões legais, né? Então, ficou mais essa questão narcísica a ser esclarecida, que talvez entre também na onipotência
do transtorno bipolar. Mas sabe o que me lembra, né, Ângelo, que assim, até com a evolução hoje que a gente tem dos estudos e coisa, me lembra essa discussão que se tem dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Porque para mim fica muito difícil pensar em transtorno de personalidade, porque é uma pessoa que vem dando sinais desde precocemente. E ali a gente fez uma análise bem técnica do desenvolvimento da vida nesse pequeno microcosmo, mas a gente não colocou ali, bom, ele estava altamente funcional, talvez porque os nossos padrões de funcionalidade mais clássicos é o trabalho. O cara realmente está crescendo, está desenvolvendo tudo, mas ele tem um estilo de vida prévio bastante caótico, né? Então, 3 relacionamentos com 3 filhos. Qual é o nível dele de relacionamento com esses filhos? Acho que aí nós teríamos que ativar a Suzana, né, terapeuta de família, para a gente ter a complexidade, porque o que mais tem ficado para trás, como é que está a relação com esses pais? Né? Então vem todo esse caos ao longo de um processo, como é que eu vou saber se ele é um narcisista ou um sociopata, se ele tem tantas alterações e tem um histórico traumático também no desenvolvimento? Então isso muda a configuração toda de um É caso. interessante que até para isso eles têm argumento, né? Atendendo profissionais liberais que estão usando cocaína para aumento de performance. E aí, então, quando eu vou questionar possíveis danos, o que eles alegam, né? Eles alegam assim, bom, como é que você explica a tua dificuldade afetiva, né? Você já rompeu o 3º namoro, o 3º relacionamento. Resposta, não é prioridade agora na minha vida, né? A prioridade é trabalhar e ganhar dinheiro, né? Bom, mas por que você está me procurando então? Eu estou te procurando porque eu comecei a ter dificuldades no trabalho, talvez pelo excesso. Sim. Eu quero voltar ao padrão de uso anterior, onde eu conseguia cheirar e desenvolver o trabalho, né? Então, bom, e a questão financeira? Mesma coisa, né? Eles têm argumentos para dizer, não, está dentro da Do que minha eu faixa posso fazer. de custo, né? Então, eles têm uma ideia muito clara de que o consumo de droga está favorecendo a performance no trabalho. Esse é o paradoxo, né? Permitindo, inclusive, por exemplo, no caso de jovens médicos, a darem plantões seguidos, né? Sem precisar dormir, e dizendo que o seu desempenho é muito bom, né? Quando a gente vai analisar com maior cuidado, inclusive com os preceptores e com os responsáveis, eles vão apontar vários comportamentos onde as coisas não estão funcionando muito bem. Mas só que a crítica da pessoa a esses comportamentos é mínima. E talvez alguém superior, alguém mais experiente, observando bem, ele começa a notar as dificuldades. E muitas vezes são essas pessoas que nos encaminham. Olha, você não está bem, mas como eu não estou bem? Não, por isso, por isso, por isso, por isso, né? E a pessoa não tem crítica dessa performance alterada, né? Não, e tem esse grande paradoxo que eu acho, assim, que é muito o que a gente toca aqui, que é esse estilo de vida que é mantenedor dessas adições, né? Então fica assim, pô, o cara faz surf, o cara faz esportes, o cara vai, sei lá, surfar na Tailândia, o cara conhece os melhores picos de surf do mundo, vai para não sei o quê. E isso parece que demonstra e reforça como ele está bem, ele tem uma vida saudável. E aí ele tem um corpo legal, ele tem... Então tudo reforça, é um estilo de vida que reforça essa inadequação. Mesmo que é um estilo de vida que hoje, olhando, a gente olha já em perspectiva, um menino que usa desde os 13 anos Desde os alguma 13 anos. substância, né, e de forma crônica. A gente enxerga exposta hoje a história natural do uso de substância em um indivíduo com várias características que podem ter tornado essa história mais longa, né? E por isso eu comentei no início, né, que um caso assim serve de inspiração para outros com menos habilidade de lidar com estresses, com psicopatologia, com uma biografia desafiante como esse lidou,
Mas mesmo esse chega um momento, como o Anjo estava dizendo, o sujeito procura ajuda. Por quê? Porque a história natural está se cumprindo no sentido de agravamento, porque a história natural da bipolaridade, do transtorno de Exatamente. personalidade e especialmente do uso de substância é para o agravamento, ela não é para atenuação. Tá? O experimentador é um sujeito diferente, que faz um ciclo de experimentação e remite. O indivíduo que é eleito pela natureza para se tornar dependente ou com múltiplas dependências, ele cumpre a história natural, que é para o agravamento, não é para a autorresolução. Então, esse perfil de paciente, ele reivindica, eu gostaria de voltar ao padrão anterior aos problemas. Sim. Infelizmente, ele vai ter que aprender conosco que a história natural é a geração de problemas de reversão cada vez mais difícil. E acho que é exatamente com o que esse paciente está lidando. Ele está pagando o preço, na biografia peculiar dele, da história natural, repito, de várias condições clínicas associadas, que levam para perda cognitiva e especialmente perda de desempenho, porque fica muito difícil carregar esse peso extra da psicopatologia a vida inteira. Há um momento que entra Cobra o e é um preço, né? sujeito que está na faixa dos 50 anos. Quer dizer, muito da vida já se cumpriu. E aí, momento de exuberância, né? Um profissional maduro, uma pessoa supostamente madura, que conquistou, por exemplo, um relacionamento mais maduro, que é uma grande vitória, percebendo que está sucumbindo à história natural do seu conjunto de doenças. Não, eu só queria lembrar de um fator que não é bem esse caso, que é a questão da tolerância e a resistência da pessoa aos efeitos da droga, né? Por exemplo, nós tivemos uma situação aqui na Vila Janos de um paciente que conseguiu usar crack dos 30 aos 40 anos de uma forma impune. E eu quero dizer que eu tentei achar realmente algum prejuízo e tentei achar alguma situação que eu pudesse dizer para ele, olha, não foi bem assim. E, sinceramente, eu não consegui. E ele conseguiu realmente usar uma droga potente, forte, de uma forma a não ter prejuízos evidentes, pelo menos, e tampouco da família descobrir, né? A família foi descobrir e ele foi procurar ajuda quando ele perdeu o controle. Então, essa perda de controle sobre o consumo, ela pode variar muito de pessoa para pessoa e ela tem a ver também com esses mecanismos de tolerância e do tempo a se instalar a dependência, né? Então, esse é um fator individual, fica difícil a gente medir isso, mas existe sim pessoas que conseguem, de alguma forma, usar de uma substância de uma forma quase que impune, porque dano sempre vai existir, a gente sabe disso, mas não detectável com os nossos instrumentos normais de avaliação, e daqui a pouco, claro, vai chegar o dia, ninguém consegue usar uma droga tão potente, tanto tempo, por muito tempo, né? Até que, quando há o desequilíbrio, não tem volta para trás, né? Então, a pessoa sempre tenta, e ele vê que não vai conseguir mais aquele controle que teve por anos a fio. Mas é possível? É possível. Mas vai chegar o dia, né? E sabe que eu estava lembrando, agora há pouco tempo eu participei da banca de defesa de doutorado do Augusto Bittencourt e ele avaliou usuários de cocaína, né? E a maioria da avaliação dele foi centrada, ele avaliou usuários, não, ele fez uma meta-análise de estudos que avaliaram por neuroimagem cérebros de usuários de cocaína e a grande maioria dos estudos com usuários de cocaína aspirada. E o que ele viu? Na média, se tem uma diminuição da substância cinza cerebral e com áreas bem preocupantes. E o grande achado do estudo dele foi uma alteração que até, é por isso que é interessante, ele publicou muito bem esse estudo dele, que mostrou que o giro temporal inferior tem uma alteração grave pelo uso de cocaína ligado ao tempo de uso,
a idade da pessoa, né? Então, eu estava vendo esse caso, estava lembrando disso, que às vezes é por isso que os pacientes não conseguem entender por que que até agora eu usei crack não deu problema, por que que até agora... Bom, talvez, e daqui o Augusto talvez nos diga daqui a pouco, alguns casos vão evoluir para essa gravidade. Nós temos perda cerebral, né? Nós temos perda numa área cerebral importante para comportamento, tomada de decisão e todo o dia a dia que a gente... Marcador biológico de gravidade. Marcador biológico de gravidade. Sim. Eu queria lembrar, não é a droga em questão, né? Mas também é muito comum na prática clínica, a gente observar pessoas com dependência de opioides, que fazem um uso silencioso, oculto, por muitos anos de vida, né? E aí, quando chega um momento que há uma perda de controle, ou há um dano físico, ou mesmo psicológico, que leva a pessoa a procurar ajuda. Mas se passaram, às vezes, um período muito longo, né? A gente observa muito em profissionais que lidam com essas drogas, que começam a usar principalmente por conta de mecanismos de dor, alívio de dor ou de patologias crônicas. E aí passa-se anos, anos e anos, até que se descubra que ele está consumindo um opioide, né? Que é uma droga, então, menos exuberante que a cocaína para produzir um efeito visível, né? Mas que também produz uma dependência grave de difícil solução depois, né? Não, eu estava pensando, o Ângelo sublinhou algo tão importante, tão fundante, né, de um resultado, na perspectiva de resultado terapêutico. Como estabelecer, sustentar, conquistar um vínculo com uma pessoa tão autonômica, né, tão capaz de resolver coisas da sua vida, num momento que esse sujeito se apresenta frágil, né, Ângelo? Qual é a magia para se fazer esse vínculo se sustentar contra, digamos, uma avalanche de fatos que, digamos, apoiariam a absoluta independência dele de nós. Ele nos procura porque está, do nosso ponto de vista, entrando em falência, né, o seu sistema de controles. Como né? ser incluído na paixão do paciente, já que ele está apaixonado pela companheira 10 anos mais nova, é uma... Não que a gente vá brigar com ela para competir, né? Porque eu creio que a competição possa ser... Nós vamos perder. Nós vamos perder, Nós vamos né? perder. Mas aí que reside a arte, né? Da psiquiatria, né? Da medicina, que talvez hoje carece de um ensino um pouco mais aprimorado, né? Nas universidades, na formação psiquiátrica, que é basicamente do terapeuta poder descobrir aonde ele vai poder entrar, né? De que forma ele vai poder se vincular a esse paciente. Pois é, eu acho que sim, né, Ângelo, que eu vejo, acho que isso é uma das riquezas que a gente tem na Vila Janos, né? Que nós temos aqui, bom, nós somos 4 psiquiatras, hoje o Leonardo não está com a gente, mas nós somos 4 psiquiatras envolvidos com esse paciente, nós temos a consultora, nós temos uma equipe de monitores treinados, e nós somos muita equipe para apenas 2, 3, 4 pacientes. 2 educadores físicos muito imbuídos da ideia de vínculo, né? Aliás, bem importante. Então, assim, nós temos várias chances de vinculá-lo ao nosso estilo de tratamento, para que ele possa baixar a guarda, talvez, e se vincular. A sensação que eu tenho é que esse paciente, nós vamos ter entradas e saídas, até exercer o vínculo. Nós vamos ter que ter paciência. E às vezes o vínculo não é nem por vias saudáveis. O que eu quero dizer assim, né? Muitos pacientes se vinculam por idealização, né? Eu estou com o melhor terapeuta do Brasil. E aí ele se vincula, porque ele está com o maior terapeuta do Brasil. Pela onipotência dele, ele tem que estar com o melhor. É frágil, mas pode ser o começo, né? Ou a gente, às vezes, tem que ser menos inteligente que ele, porque... Tem que se entrar por alguma via, né? Tem que se entrar por alguma via, e nem sempre é a melhor que a gente gostaria que fosse. Mas
de alguma forma, para desenvolver um vínculo mais duradouro, tem que se ter um início, né? E Ângelo, olha que coisa cruel e ao mesmo tempo fascinante, que por vezes o paciente, mexendo com a nossa onipotência, o nosso narcisismo, se vincula ao serviço e não é por nós psiquiatras, se Não. vincula pelo consultor, pela consultora, se vincula pelo educador físico, por um monitor ou monitora que especialmente estabeleceu, né, um rapport, né, uma habilidade peculiar em alguma circunstância do andamento, por exemplo, da desintoxicação, quando alguém esteve presente de uma forma peculiar e quando o indivíduo vai pensar, né, não é o doutor Ângelo, não, o doutor Ângelo é muito bacana, mas que eu me liguei mesmo foi com o Rodrigo, educador físico, que num dado momento, numa determinada tarde, me disse uma coisa que foi fundante da minha disposição. E a gente tem que Não, Não, por e- que eu tô lembrando? Quando entender não que é- estamos num time, né? Quando não é o pastor evangélico, por exemplo, né? Bem lembrado. Eu estou vivendo uma situação que o paciente continua comigo e com o pastor, mais com o pastor do que comigo. E aí, por que ele está comigo? Porque o pastor disse para ele que é comigo que ele vai se recuperar, né? Mas se o pastor disser que é com outro, certamente não será comigo, né? Mas, enfim, são situações difíceis, né? Que se tem que achar um vínculo, seja onde for, né? Eu acho que esse caso demonstra muito uma das maiores dificuldades que a gente tem, que é essa associação comórbida, que entra personalidade, entra transtorno do humor, que dificulta muito os nossos casos, né? Essa evolução, entra o trauma na infância, entra esse uso ao longo da toda a vida da pessoa, né? E o que me remete, assim, eu lembro, quando a gente fala em vínculo, eu lembro daquela situação de um paciente que a gente teve, que estava agitado, o cara tinha 2 metros, né? Um lutador, uma coisa assim, lutador de jiu-jitsu, acho que era enorme, e que aí tá aquele clima, assim, todo mundo na volta, poucos pacientes, e aí veio a consultora no meio daquela confusão, entra do nada e diz, meu bebezão, e abraça o cara, acabou. O vínculo dele foi com ela, acabou a confusão, ele amoleceu, a partir dali a gente ganhou o paciente. Só ressaltando a questão da gravidade, né? Em mais de 40 anos de psiquiatria, não vou dizer a minha idade, observando gravidades, né? E que eu pude notar, né? Que com o advento da cocaína, que se popularizou mais a partir dos anos 2000, né? Se esse paciente é o que a gente pensa, né? Um comórbido de consumo de substâncias junto com transtorno bipolar, ele se torna o paciente mais grave que a gente conhece na medicina, na psiquiatria, né? Ele se torna mais grave do que os grandes depressivos, esquizofrênicos, porque é um paciente de difícil tratamento e também a partir dessa comorbidade se tornar mais frequente, foi quando a gente começou também a perder mais pacientes, né? Eu me lembro bem que por depressão profunda, por muitos anos na minha profissão, eu devo ter 1, 2 casos de suicídio, né? Seja por quadro psicótico junto com esquizofrenia e depressão, ou seja por depressão. Com o advento da cocaína e transtorno bipolar, eu já perdi a conta, né? Eu já perdi a conta. Mas aí não são suicídios, né? Aí é uma evolução, Seja por overdose, seja por acidente. paranoia, por fuga paranoide, mas sempre com um sintoma psiquiátrico e de comportamento associado ao consumo e à comorbidade, né? Então aí muitos perderam a vida, né? Então chama Sim, atenção. esse é um paciente de risco, né? Tá? São pacientes de alto risco a morrer, né? O que inclui, né, Ângelo,
uma potencial ambivalência nossa na hora de estabelecer o vínculo, porque vai ser um grande investimento para que se consiga, que uma equipe consiga abrigar esse paciente, e essa mesma equipe pode ser surpreendida ali adiante por um evento trágico, como tu estás lembrando, que é a morte por overdose, a morte, porque são casos graves. E esse é um alerta que a gente costuma refazer, e eu sempre uso lembrar isso, né? A nossa equipe é pequena do ponto de vista do número de pacientes, é imensa do ponto de vista de tamanho de equipe, nós atendemos poucos pacientes e atendemos casos muito graves, que às vezes chegam como esse caso aqui apresentado, né, com uma riqueza muito grande de fatos objetivos de vida, uma pessoa rica, inclusive, financeiramente, mas que é um caso muito grave. E casos graves dão muito trabalho, produzem muito ruído dentro da equipe, muito sofrimento para que o vínculo se estabeleça e algum progresso possa se fazer. E o que a Carla lembrou antes, lembrando que muitos desses casos terão várias entradas no nosso serviço até conseguir um resultado um pouco mais consistente. E a equipe vai andar com o coração na mão por muito tempo, porque lida com casos muito graves, que chegam de uma forma, às vezes, até glamurosa, mas são extremamente graves de prognóstico difícil. Eu acho que esse paciente, nós temos que tomar cuidado com coisas que a gente já conhece e até treinar a equipe, né? Uma é não julgamento. Não, isso aqui a gente não pode ter um juízo moral. Eu tenho a sensação que muitas coisas surgirão, que nos surpreenderão, que nos chocarão ou que mexerão nos nossos valores pessoais, e a gente vai ter que ter cuidado. Não dá para julgar para poder atender esse paciente, né? Que assim, bom, tem a coisa de sexualidade, são muitas coisas. Eu também acho que é um paciente grave porque tem recursos, né? E atingir um nível através da sua excitação, da sua funcionalidade, que resultou, e isso é um reflexo que dificulta o tratamento também, né? Nós temos dificuldade com isso. Uma outra questão que o Salgado tocou nesse assunto, né, na questão da onipotência, na questão do cuidado, né? Creio que é importante o terapeuta também conhecer os seus limites, né? E conhecer o seu grau de continência. Eu estava me lembrando agora, ontem, eu encaminhei uma jovem adulta, né, uma moça de 30 anos, um caso bem grave, né, uma comorbidade também a ser esclarecida, de um transtorno psiquiátrico grave e consumo de cocaína e outros estimulantes também graves. E a família me procurou para mim começar um tratamento, né? Eles não gostariam de interná-la assim a princípio. Eu nem sei se haveria indicação de internação. E a minha resposta para a família foi a seguinte: no momento eu não tenho disponibilidade para mais uma adoção desse tipo, porque é uma adoção, né? Então assim, eu não tenho capacidade de atendê-la, né? Então eu vou encaminhar para um colega meu que também tem uma estrutura hospitalar robusta, né, por trás, né? Inclusive ele é sócio nosso, ele não está aqui hoje, o Dr. Leonardo, e caso precise de uma situação mais de uma internação involuntária, algo assim desse tipo, ele está mais apto a fazê-la. E também talvez esteja mais disponível para atendê-la. No momento, eu não tenho capacidade para fazer isso. E aí é reconhecer a tua capacidade, né? A tua disponibilidade e o teu grau de continência. Por quê? Porque certamente eu estou envolvido com algumas parecidas no momento. E a minha agenda não permite, a minha capacidade não permite de começar uma nova empreitada. E eu acho que isso é importante, porque se o terapeuta ele insiste de ir além da sua capacidade, certamente o resultado vai ser caótico, né? E, Ângelo, desculpa, ocorre a adoção aos 50 anos? Ocorre, né? Como é que é isso de adotar um paciente, um cinquentão, super bem sucedido na vida, cheio de resultados? Por que ele tem que ser adotado? Porque eu estou
trazendo para o nosso caso o É, conceito de adoção. o vínculo a ser estabelecido, ele implica nisso, né? Ele implica de você dedicar um grau de importância, um grau de afeto, um grau de disponibilidade que se assemelha a uma criança, a exigência, né, infantil, uma exigência de uma criança doente, né? É muito parecido. E o sofrimento quando a gente perde um paciente E desses também é muito principalmente parecido. pelo sofrimento envolvido, né? Caso o resultado não seja esperado, né? Ou caso ocorra algo mais grave, né? Então, creio que é uma dedicação, né, tão exclusiva e tão intensa para tentar resolver uma situação dessa, e uma vinculação também muito grande, de disponibilidade principalmente, né, na hora que esse paciente for precisar, que se a pessoa não está disposta a fazê-lo, e nem em condições, nem comece. Porque o resultado vai ser triste, né? Sabe que isso me remete a uma experiência recente que eu tive aqui na Vila Janos, de me emocionar muito com o resultado de um paciente, aí pensando pelo positivo, né? Um sujeito que veio até aqui nos oferecer, né, digamos, uma evidência, né, e comemorar até um resultado de um período significativo de domínio da situação de dependência química, e eu me peguei muito emocionado, comentando ali junto com todo mundo, né, num momento festivo, né? E eu fiquei pensando, por que a gente se emociona tanto? Bom, eu sou chorão, né? Talvez choro em novela das 7, mas, digamos, apostando nesse modelo que o Ângelo falou do limite da gente, porque essa emoção boa que eu pude usufruir, da qual eu pude, enfim, que eu pude experimentar, ela tem, né, Ângelo, o contraponto do momento trágico em que a mesma intensidade, né, num desfecho infeliz de um bipolar, usuário de múltiplas substâncias, esse caso corrente, e eu concordo com o Ângelo, né, dependente de cocaína com transtorno do humor bipolar, é um paciente de especial risco em todos os sentidos que a gente puder imaginar. Só que essa é a população, Ângelo, que nos procura. Né? Infelizmente, quem vai se envolver nessa área e tem que saber que a frustração é maior do que o prazer pelo sucesso, né? Infelizmente, a estatística ela não nos favorece. Mas, como já foi dito, né, aqueles que a gente consegue resgatar nos dá uma profunda satisfação, né? E sabe que me vem uma pontinha, Ângelo, de otimismo. Fico pensando, quando eu fiz graduação, neoplasia, né, a área toda das neoplasias, dos tumores, enfim, dos linfomas, toda essa área de produção celular irregular, né, e explosiva, era letal, né? Câncer era um diagnóstico que era igual a um período de vida encurtado e muito sofrimento. Né? A tecnologia nos tem mostrado, né, que é possível sobreviver, a medicina avançou. Né? E claro que nós estamos na profissão, o Ângelo e eu, um tempinho um pouco maior, a gente tem assistido à capacidade dos serviços voltados para dependentes químicos de também, né, Ângelo, produzir resultados inesperados em casos muito graves. E para isso, eu acho que contribui muito, como na neoplasia, o desenvolvimento científico, a dedicação, o envolvimento forte, né, tecnológico, repito, mas aqui entre nós, a nossa tecnologia, que é uma equipe forte, bem treinada, coesa. Acho que nos né, ajuda. muito focada, ajuda muito a conseguir desvendar casos mais graves. Não, eu acho que é um suporte que a gente tem, a gente precisa dividir pacientes graves que nos auxiliam, porque eu fico pensando, colegas nossos que estão só no consultório, deve ser muito mais difícil fazer essa adoção. Então, só no consultório. Só no consultório. Nós aqui temos esse respaldo, né? Poder conversar sobre isso. Não só concordando com o Salgado, me lembrei agora, né, no começo da minha atividade em dependência química, os casos de alcoolismo eram muito difíceis, né? Então, a grande população de internação era de alcoolistas, né? Isso evoluiu tanto, principalmente não na parte medicamentosa, mas na parte técnica mesmo. Evoluiu muito, que hoje
quando se tem um alcoolista puro, como se diz, né? Sem comorbidade com outras drogas, parece que a gente solta rojões, né? Porque hoje é uma figura, digamos, rara no serviço de internação. Por quê? Porque com a evolução da técnica, eles foram manejáveis em consultório, né? Em ambulatórios. Então hoje é muito raro a necessidade da internação hospitalar ou numa clínica especializada, né? Por que isso? Porque o conhecimento evoluiu, a técnica evoluiu e o conhecimento nos possibilitou uma maior facilidade de atendimento desse tipo. A cocaína é que nos colocou num brete, né? Que é uma droga muito forte, muito disruptiva e que a gente tem mais dificuldade de lidar com ela, né? As drogas mais potentes que surgiram. Apesar do álcool ser potente, mas digamos que talvez pelo tempo de estudo e de convivência se tornou mais conhecida, né? E acho uma coisa importante, André, que a sociedade mudou também conceitualmente, né, diante do alcoolista, admitindo, percebendo como um adoecimento, o que permite uma busca de atenção mais cedo, mais precoce. E com, digamos, com mais permeabilidade, por exemplo, dentro da estrutura familiar, de aceitar, né, um alcoolista como alguém Menos doente que precisa ser hoje. ajudado e não sendo objeto de juízos de valor, juízo moral, enfim, algo que impedia e durante muito tempo impedia um alcoolista de ser tratado com respeito, inclusive pelas equipes médicas, né? Mas uma coisa que eu gostaria de pensar assim é o cuidado, né, para a gente passar para a equipe de não ir já pensando na personalidade, né? Eu acho que nós vamos ter que passar para eles que lidar com esse paciente tem que ter mais compaixão, assim, poder entender a necessidade, e isso nós vamos ter que trabalhar com a nossa equipe, né? Até porque na área do tabagismo a gente aprendeu que independente da personalidade, de transtornos ou de qualquer quadro psiquiátrico, é possível parar de fumar. Então, né, acho que o foco... Serve como um modelo de raciocínio. O foco é esse, né? A comorbidade ela tem que ser tratada, principalmente no eixo 1, mas realmente qualquer situação do eixo 2 é possível a pessoa, mesmo a sociopatia, eu tive um trabalho em presídio já, mesmo a sociopatia, você conseguia uma turma, né, interessada em parar de usar substância, né? E eram todos sociopatas. E lidando com o rechaço eventual que socialmente nós sofremos. Não, e se nós pensarmos, a gente muda a personalidade da pessoa se com alguma... Bem lembrado, a substância muda a personalidade e o esforço de tratamento, desintoxicação para começo, traz o indivíduo para um padrão mais flexível de relação consigo mesmo e com o mundo. Eu tinha várias perguntas aqui, acho que a gente foi, né? Várias dúvidas, né? Mas, assim, tem duas aqui que eu acho bem interessante, assim, tá? Na experiência de vocês, interromper o uso é suficiente ou esse caso vai nos exigir uma mudança mais profunda desse estilo de vida? Inclusive relações, rotinas, forma de se posicionar no mundo. Olha, eu tenho defendido aqui na Vila Janus, na verdade todos nós estamos convergindo para isso, que o nosso projeto é mais ambicioso do que simplesmente oferecer ao indivíduo a chance de se ver livre de uma substância, mas de um estilo de vida que é tóxico. E o caso aqui ilustra muito bem os exageros na vida desse sujeito, tem um nível tóxico e acaba resultando numa evidência sintomática importante de relações que não têm o desempenho que poderia. E provavelmente esse indivíduo era tóxico na vida dessas pessoas que vivem com ele, né? Inclusive essa senhora que está pressionando por tratamento. Então, o projeto da Vila Janus é um projeto de uma vida amplamente mais saudável. Aliás, nenhuma novidade, né? Não, o modelo do AA, dos 12 passos... Eu queria lembrar do AA, né? A primeira vez o estilo de vida, né? O grupo, a interrupção do uso é o primeiro passo, né? E eu lembro muito bem de uma frase que eu escutei dentro de Alcoólicos Anônimos, né? Do gambá seco, né? Quer dizer, não adianta parar de beber e seguir com um comportamento alcoólico, né? E os próprios Alcoólicos Anônimos, eles sugerem os passos para que isso seja contemplado, a questão da serenidade, né? Então, a ambição é maior,
E eu te diria que sem a segunda parte, ou terceira parte, sem essas mudanças, a interrupção do uso não vai ser suficiente. Ela tem uma tendência a voltar ao uso, né? Então, a interrupção do uso é o primeiro passo, né? Outra, só lembrando, né, se alguém prestando atenção vai ver, tá, mas falaram em trauma. Eu acho que não ficou claro na apresentação, eu estou lembrando agora, o trauma que a gente cita é essa negligência da infância, a falta de tratamento, isso é uma situação traumática na vida de uma pessoa, né? E o limiar traumático, se a gente pode chamar assim, é individual. Para alguns indivíduos, né, ficar, enfim, por horas, né, fechado num quarto escuro pode ser algo que tem um impacto imenso. Paralelo a isso, por mais que isso nos perturbe, um abuso sexual plenamente executado pode ser menos traumático para Que é aquele outro negligência, indivíduo, né? Uma outra que assim, mais... E a omissão paterna de não ter concordado com a avaliação escolar, né? Esse paciente, ele ignorou as indicações da escola de uma investigação mais profunda e a família também. Então, ali já começa a omissão, né? Um recado importante, né, para a gente pensar no educador, né, e na relação com familiares, o guri, a guria, que são muito capetas, né, que são muito bagunceiros, eles merecem uma atenção mais detida, mesmo que papai possa dizer, não, eu também fui bagunceiro assim, olha aqui, eu estou super bem na vida, porque o desfecho pode ser mórbido, pode ser, inclusive, como o Ângelo lembrou no início, um indicativo de um transtorno bipolar do humor que já inicia cedo na vida. A Carla lembrou, né? Doenças desenvolvimentais, condições clínicas que acompanham E o hoje a desenvolvimento. bipolaridade entra nas doenças desenvolvimentais, né? Bom, mas aqui, uma última assim, mais cabeça que eu estava pensando. Se a gente pensar a longo prazo, o que de fato sustentará nessa recuperação, nesse perfil de paciente? Controle, consciência ou reconstrução desse sentido de vida? Eu acho que a gente volta à ideia de uma ampla revisão de estilo de vida, onde o enriquecimento do estilo de vida pode permitir com que o indivíduo experimente prazeres, gratificações, num padrão menos primitivo do que aquele que nosso cinquentão aqui vinha usufruindo. É uma adoção a longo prazo. E aí, Ângela, o que tu acha? É uma questão difícil, mas eu acho que a figura, né? Outro dia eu escutei um artista famoso a comentar sobre a drogadição dele e os problemas de depressão que ele teve, né? Ele se tratou e ele fala em virar a página, né? Acho que a figura de virar a página, ela é emblemática até no nosso logo, né? Do Janus, de olhar para trás e olhar para frente, né? Esse virar a página, ela implica realmente em abandonar, né? Abandonar o que então estava sendo desenvolvido até agora, ou manter apenas aquilo que possibilite essa virada de página, essa reconstrução, né? Então esse é um desafio grande, mas que sem ele não há recuperação. Bom, esse caso então nos mostra que nem sempre o problema está apenas no uso das substâncias, né? Muitas vezes ele está na forma como a vida das pessoas está estruturada. Então, quando um padrão de comportamento, relações e escolhas começa a girar em torno da adição, o tratamento precisa ir além da interrupção. Ele precisa propor uma reorganização. E talvez o ponto mais importante aqui seja, não se trata apenas de parar de usar, mas de construir um estilo de vida que não precise mais dessa substância para se sustentar. É nessa intersecção entre clínica, comportamento e propósito que o tratamento ganha profundidade, né? E possibilidade real de transformação. Obrigado pela troca, seguimos aprofundando. Ok. Obrigado pela atenção.